Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, gente, tendo um ótimo dia abençoado por Deus. Nós precisamos muito. Então hoje, gente, eu vou estar fazendo um bolo trufado de limão, que fica uma delícia, gente. Caso vocês não saibam, esse bolo eu vou preparar para o aniversário da Priscila, que ela está fazendo aniversário. Então eu vou fazer esse bolo para ela, que ela gosta muito de receitas que tenha limão, maracujá. Então eu decidi fazer essa torta. Não é bolo, gente, é uma torta trufada de limão. Vocês acompanhem aí o passo a passo dessa receita e faça, que vocês vão adorar também, gente. E agora vamos começar a nos preparar para a receita. Então, para nossa receita eu vou estar precisando aqui de 220 gramas de açúcar, 230 gramas de farinha de trigo, 100 ml de óleo, 5 ovos, aqui tem 130 gramas ml de água, chocolate aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, cacau 50%, gente, não é achocolatado, esse aqui é o cacau 50%, e 20 gramas de fermento químico e 4 gramas de bicarbonato, gente. E agora vamos começar a fazer a nossa receita. Aqui a nossa amiga batedeira. É muito fácil, gente. A única coisa que eu vou deixar aqui separado para o final é o bicarbonato com o fermento, porque o resto nós vamos colocar tudo na batedeira, dar uma misturada para não voar farinha para tudo quanto é lado e bater. É uma receita simples, rápida e não é cara. Então agora vamos começar a botar os materiais aqui. Então vou colocar aqui o açúcar, farinha de trigo. Esse bolo não leva manteiga, gente. Ela leva óleo e não leva leite, leva água também. O chocolate, os ovos e o óleo. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, com meu fouet aqui, ó. Vou dar uma mexidinha aqui com pão duro. E agora vamos bater tudo. Bom, gente, então olha só, já bati, ó, tá bem cremoso. Agora eu vou colocar o fermento com bicarbonato e dar uma batidinha só, gente, uns 4 segundos só para misturar aqui e tá pronto. Misturadinha de novo, porque eu tenho medo do fermento, o bicarbonato sair tudo voando. Então a gente mistura de novo. Bom, gente, então já deu uma misturada aqui no fermento, que é para não sair voando tudo pro alto, ó. E vamos bater por mais uns 4 segundinhos só para poder estar misturando o fermento. Bom, gente, eu pensei que tinha encerrado, mas não, gente, ainda falta água, que a gente coloca por último aos pouquinhos para poder a massa ir pegando mais liquidez e misturando melhor aqui nos ingredientes. Se você quiser, você pode colocar na hora que você fizer ali a mistura das massas todas antes do fermento, pode botar. Se você quiser, pode colocar na hora que você botar o fermento, mas o mais adequado nessa receita é a gente colocando aos poucos, gente, a água aqui na mistura. Então eu vou botar para bater e vou ir jogando a água aos poucos. Bom, gente, olha só, eu já bati aqui, olha como é que fica uma massa, gente, olha, uma massa cremosa. E aquele segredo que eu sempre falo pra vocês, quando começar a formar essas bolinhas de ar, ó, é porque a massa tá no ponto certo. E eu vou estar usando aqui uma forma, eu vou usar uma forma de fundo falso, gente, mas vocês podem estar fazendo numa forma comum mesmo. Mas como eu quero desenformar esse bolo, eu vou estar fazendo ele na forma de fundo falso. Então, o que eu fiz? Eu passei um pouco de manteiga e botei o papel manteiga. Eu não coloquei farinha de trigo, mas você pode também estar passando a manteiga e polvilhando a farinha de trigo se você quiser. Eu tô fazendo assim porque eu acho mais fácil, que a gente só tira e depois tira o papel manteiga, fica tranquila, a massa fica lisinha no fundo. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, gente. E essa massa aqui, ela dá para fazer na forma de 22 centímetros até 25. Para vocês verem, essa minha forma aqui, ela tem 24 centímetros de diâmetro. Então, até 25 centímetros de diâmetro, de 22 a 25, você pode fazer tranquilamente essa quantidade de massa, que ela vai dar certinha. Então, agora eu vou estar colocando aqui, olha, a massa aqui para a gente estar assando o nosso bolo. O meu forno já está ligado a 180 graus. E nós vamos deixar essa massa assando durante uns 40 minutos, mas depende do forno de cada um, né? No meu, ela leva 40 minutos. Eu aconselho você, a quando tiver uns 30 minutos assim, você dá uma olhadinha e você enfia um palito ou uma faquinha de serra. Se a
a sua faca sair limpinha, sem nenhuma massa de bolo, é porque ele já está pronto. Se não sair ainda suja, é porque o bolo ainda não está no ponto, gente. E eu não aconselho vocês a abrirem o forno antes dos 30 minutos, que é para não estar solando a sua torta. Então, a sua torta vai ficar toda solada, não vai ficar aquela massa fofinha, grande e bonita. Então, agora eu dou uma batidinha, que é para tirar as bolinhas de ar que fica no fundo da massa. Deixa eu dar uma batidinha assim, ó. Aí as bolinhas vão estourando tudo aqui em cima. Você vê uma porção de bolinha estourando. É que aqui não dá para mostrar para vocês pela filmagem, mas fica uma porção de bolinha estourando aqui em cima. Pronto, agora tudo pronto. Agora eu vou levar para o forno para assar. Já falei para vocês o tempo e como é que fica. Enfiou um palitinho ou uma faquinha de serra, saiu limpa, o bolo tá perfeito. O meu forno ali, ele leva 40 minutos para ficar pronto. Agora vamos colocar ele lá para assar e depois quando eu tirar, gente, eu vou deixar ele esfriar para poder a gente estar mexendo nele. Então até daqui a pouco. Bom, gente, então, olha, o bolo já assou, já tirei do forno aqui, gente. Já cortei e tirei a capinha de cima, ó. Essa capinha de cima, a gente tira aqui de cima, ó, bem fininho. Não precisa muito fino para ela não quebrar, não, gente. Porque depois ela vai voltar para cima do bolo para cobrir. Cavei aqui no fundo, ó. Vocês podem ver que tem um buraco. Foi aqui, ó, o bolo que eu cavei, justamente para poder a gente colocar o mousse de limão. Então, agora eu vou deixar separado aqui o bolo. E vou preparar para a gente estar fazendo mousse de limão aqui. Vou separar os ingredientes para a gente estar usando. Bom, gente, e agora vamos fazer aqui o nosso mousse de limão para poder estar colocando ali na nossa torta. Então, para o nosso mousse de limão, nós vamos estar usando 800 gramas de leite condensado, gente. É como 2 caixas de leite condensado, né? 400 gramas de leite, gente. 300 ml de suco de limão coado. Pode ser o limão que você quiser, gente. O Tahiti, aquele outro que é muito bom, né? Siciliano. Siciliano, eu esqueci o nome da gente, siciliano. E aqui, gente, eu tenho 2 sachês de gelatina sem sabor, aquela gelatina incolor. Eu já coloquei ela aqui para hidratar, tá? Com 10 colheres de sopa de água. E agora eu vou estar levando ela para poder dissolver, né? Virar líquido em banho-maria. Então, eu vou bater esse creme aqui. Enquanto isso, eu vou deixar a gelatina lá para ela já ir começando a ficar pronta. Vou botar a gelatina lá, gente, para ela já ir preparando. Então, agora, gente, eu vou bater aqui. Bom, gente, agora eu já bati aqui e vou colocar a gelatina incolor. Já coloquei ela lá. Ela já dissolveu toda. Agora eu vou colocar ela aqui e vou bater mais um pouco. Não precisa ser muito, é só mais um pouco para poder ela misturar. Bom, então agora, ó, já bati aqui com a gelatina e vou colocar no bolo. Vocês podem reparar que eu coloquei o bolo de novo. Eu tirei ele, gente, desenformei para poder tirar o papel manteiga de baixo. Depois coloquei ele de novo aqui, ó, cortei a camada e coloquei ele de novo aqui dentro, porque é aqui que nós vamos montar ele e ele vai endurecer aqui. Eu só vou tirar o aro aqui quando ele estiver prontinho. Então agora eu vou jogar aqui dentro, olha, o mousse de limão. Bom, e sobrou aqui. Esse restinho que sobrou aqui, eu vou aproveitar aquele bolo que tá lá também, que nós cortamos no meio, e vou colocar ele fazendo nos potinhos também, aqueles bolos de colher, os bolos montados no copinho, gente, para não estragar o nosso creme que ficou tão gostoso. Aqui eu vou estar colocando de novo aquele pedaço que nós tiramos de cima, olha, eu vou estar colocando de novo aqui e vou levar para o freezer e vou deixar ele ficar lá durante umas 2 horas, 3 horas, depende de como ele ficar, né? Porque isso aqui vai endurecer rapidinho. Isso aqui no instante vai ficar duro. E aí a gente, depois que ele estiver prontinho, já endurecido, a gente volta e vamos acabar de montar o nosso bolo. Bom, gente, então o bolo tá aqui prontinho, já endurecido. Olha, agora eu vou estar passando aqui, ó, esse recheio de chocolate. Gente, esse aqui é aquele recheio, se vocês entrarem lá no canal e vocês forem ver, eu fiz ele lá quando eu fiz o rocambole. Esse recheio é aquele que eu usei pro rocambole, gente. Eu falei pra vocês que tanto dá pra você cobrir quanto pra você rechear o bolo, olha. Olha o que eu falei pra vocês, como é que ele é consistente, ó. Então eu vou estar passando aqui em volta do bolo todo. Vou passar aqui em cima e em volta dele também. Bom, gente, olha só como é que esse creme é muito firme, gente, olha.
Já passei em volta do bolo todo, passei em cima. E olha como é que fica, gente, consistente. Ele não derrete, não cai. É um creme muito bom, gente, que serve para você rechear e você cobrir o bolo ao mesmo tempo. E agora, pra gente fazer um detalhe final aqui em cima, eu aqui na cambuca vou estar colocando uma uma caixa, né, de leite condensado. Agora vamos fazer aquele cremezinho que a gente gosta de jogar por cima. Que nesse nosso bolo mais bonito ainda, olha. Vou colocar aqui o resto, gente, que não deu para colocar tudo naquele potinho. Então ficou sobrando aqui ainda um pouco, vou colocar aqui. E vou colocar também, gente, aqui tem 1,5 limão. É um suco de 1,5 limão aqui, olha. Coado e sem o caroço, gente, para poder não estragar aqui a nossa cobertura, ó. Então agora eu vou mexer aqui, gente, até formar um creme bem assim, bem pastoso, assim, bem gostosinho, bem cremosinho mesmo. Ó, vou ficar mexendo aqui até ele ficar bem cremoso. Então, gente, olha só, tem que ficar assim, olha, tá vendo? Bem cremoso, ó. E agora nós vamos jogar aqui por cima do bolo, ó. E vamos com a espátulazinha fazer assim, ó, para ele cair pro ladinho, mas não cair muito, gente. É só para dar aquela decoração, ó. Vou colocar mais aqui. Vamos ver se agora vai ficar bom. A gente vai colocar para toda a lateral do bolo para ele dar uma caidinha, não é para cair tudo não, gente. Só para dar uma caidinha, fazer aquela decoração. Gente, você vai colocar o creme todo. Aqui eu gosto de botar aos poucos pra gente ver, né? Porque às vezes fica demais, então a gente coloca só para ter a certeza. Pronto, agora acabou. Agora a gente dá só aquela caidinha. Ó. E pronto, gente. É só isso. O resto a gente deixa em cima do nosso bolo mesmo, ó. Olha como fica lindo. E agora, para ficar mais bonito ainda, eu vou estar fazendo aqui, ó, mais raspinhas de limão, olha. Vou colocar aqui por cima umas raspinhas de limão. Olha só, gente. Eu raspei antes, aí coloquei ali no freezer, para poder ele ficar bem assim, bem congeladinho. Tá vendo? E olha como ficou, gente. Ficou lindo. Olha como ficou lindo, gente. Tá vendo? Bom, e agora eu vou levar ele de novo pro freezer para poder esse creme aqui pegar bem consistência mesmo. E depois, aí eu não vou partir ele agora, mas eu vou partir depois e mostrar para vocês. Porque ele, como é do aniversário da Priscila, a gente só vai partir quando cantar o parabéns para ela. Então, quando ela for partir, gente, eu vou tirar fotos, vou colocar lá no Instagram para vocês estarem vendo como é que ele ficou por dentro. Tá? Me segue nas redes sociais lá para vocês verem como ele ficou por dentro. Entra lá que eu vou estar mostrando lá para vocês como ele ficou. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí que vocês vão se apaixonar. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, gente.